Olá, sou Juliana Galicchio Valério, estudante de licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Internacional Uninter, e este é o meu trabalho de estágio online, diferentes contextos, ensino jovem e adulto. Para esse trabalho, eu escolhi falar sobre Cândido Portinari, sobre sua vida e sua obra. Vamos dar sequência? Nessa aula, nós veremos uma breve biografia do artista, diálogos entre Cândido Portinari e Graciliano Ramos, a influência do modernismo e a importância social de suas obras, e também darei dois links para vocês poderem fazer uma visita virtual e conhecer suas principais obras. Então, nós iniciaremos pela biografia do artista. Portinari nasceu em 1903 numa fazenda de café, perto do pequeno povoado de Brodowski, que é a região lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele era filho de imigrantes italianos, teve uma infância simples e pobre, ao lado de mais 11 irmãos. Ele manifestou seus dons artísticos desde muito cedo. Ele começou a pintar aos 9 anos de idade e do cafezal às Nações Unidas a sua carreira se concretizou. Portinari faleceu em 6 de fevereiro de 1962, intoxicado pelos metais pesados que ainda eram utilizados para as tintas na época em que ele trabalhava. Essa é a casa onde Portinari passou a sua infância e sua juventude. Hoje ela é um museu. Museu Casa de Portinari, que está localizado no município de seu nascimento, né? E essa casa hoje é um museu e tem objetos ainda da época em que Portinari morou na casa. E ele retornava para essa casa para passar a temporada com família e amigos. Então, se vocês quiserem jogar no Google, terão acesso a esse museu, poderão ver mais detalhes, tem fotos internas. Dá para fazer uma visita virtual bastante interessante. Então, nós vamos passar agora por uma cronologia. Eu destaquei ali os principais pontos dessa trajetória para que a gente possa compreender como que Portinari evoluiu e se tornou um dos principais pintores de sua época. Então, nós temos aqui, em 1906, os pais de Portinari saem da fazenda de café e se estabelecem como comerciantes na cidade. E a cidade de Brodowski era parada para os trens de café, né, que pegavam o café, e também era um ponto de passagem de retirantes que vinham do Nordeste fugindo da seca em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, esse é um ponto bem importante, eu deixei destacado aqui em vermelho, porque o tema retirantes e até mesmo o tema do café, eles são temáticas bem presentes na obra de Portinari, como nós veremos na sequência. 1914, aos 10 anos de idade, Portinari fez este retrato que está na tela de vocês, que se chama Retrato de Carlos Gomes. É o primeiro desenho seu do qual se tem um registro. Então, é a mais antiga obra do artista que foi localizada pelo projeto Portinari, que é um projeto maravilhoso que vocês precisam conhecer. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição também do vídeo. É um projeto que é tocado pelo filho dele, pelo João Cândido Portinari, e vale muito a pena conhecer. Então, aqui vocês podem observar esse primeiro desenho. Imagine, Portinari com 10 anos fez este desenho. Ele se inspirou numa embalagem de cigarro da época que inclusive tinha o mesmo nome, Carlos Gomes,
Então é bem interessante, procurem no Google que tem essa embalagem lá e vocês vão ver que é a mesma disposição, ele tentou, essa diagramação foi inspirada nessa embalagem de cigarro. Aqui nós vamos continuar então caminhando juntamente com o Portinari aqui. 1918, ainda na adolescência, ele participou do restauro da igreja de Brodowski. Ele se uniu aos pintores itinerantes, pintores e escultores que apareceram na cidade e que pegaram, né, essa restauração da igreja para fazer, e Portinari os acompanhou diariamente para aprender. Ele tinha muita motivação para aprender. Ele tinha muito desejo de evoluir, de crescer como artista. Ele tinha paixão, ele tinha amor. Então, dizem que ele era o primeiro a chegar, de tão assim interessado que ele estava em trabalhar com esses artistas e também aprender com eles. Em 1919, ele parte para o Rio de Janeiro e matricula-se no Liceu de Artes e Ofícios e depois ele já ingressa no ano seguinte na Escola Nacional de Belas Artes como aluno livre, que é essa foto que está aí para vocês. Foto de Portinari na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1922, ele expõe pela primeira vez e recebe menção honrosa por seu trabalho. Em 1924, ele pinta a tela Baile na Roça. Foi a primeira tela, sua primeira tela com temática brasileira. E ele pintou essa tela durante suas férias de verão. Então ele voltou, né, do Rio para passar as férias na cidade dele e pintou essa tela. Dando sequência, nós temos aqui o retrato de Olegário Mariano, que era um poeta da época, e aqui ele está vestindo o fardão da Academia Brasileira de Letras. Essa obra obteve um prêmio. É uma das obras que o Portinari expôs na exposição da EMBA, né, Escola Nacional de Belas Artes, da qual ele fazia parte. Eles fizeram uma exposição, ele apresentou algumas telas e essa tela foi premiada. Essa exposição aconteceu em 28, no mesmo ano aqui, 1928, e ele ganhou uma viagem para o estrangeiro para estudar em Paris, que era o sonho de todo artista de sua época. Em 1929, ele fez a sua primeira exposição individual com 25 retratos no Palace Hotel, Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, após essa exposição, ele embarca para a Europa em decorrência daquele prêmio que ele ganhou no ano anterior, que ele recebeu pela participação na Exposição Geral de Belas Artes. Essa foto que vocês estão vendo é Portinari embarcando para essa viagem. Em 1930, ele participou de uma exposição coletiva de arte brasileira em Paris. E nesse mesmo ano, ele conhece Maria, uma jovem uruguaia que morava em Paris com seus pais. E a partir de então, eles se tornam companheiros para uma vida toda. Então, Portinari e Maria. Aqui eu quero abrir um parênteses que Maria foi de grande importância para a carreira do Portinari, porque a Maria abraçou todo o bastidor. Ela ajudava o Portinari tanto nas questões de cuidar, de zelar por sua família, quanto também para dar força para ele, por questões burocráticas que envolviam exposições, enfim. Ela cuidava disso. Então ela dava todo o suporte e respaldo para que ele pudesse criar livremente. Em 1931, eles retornam para o Brasil. E ele traz poucas obras que ele produziu quando estava lá. Então Portinari, ele não produziu tanto assim como às vezes a gente imaginar, e foi para Paris e viajou para a Europa.
teve um lampejo e produziu horrores. Não, foi o período que ele menos produziu. Então ele voltou apenas com 6 obras para o Brasil. E na verdade, quando ele voltou e pôs os pés na terra dele de volta, ele começou a produzir intensamente, motivado por algo que nós veremos na sequência, né? Pela visão que ele teve, uma nova visão que ele dirigiu para sua cidade Brodowski enquanto estava fora, enquanto ele esteve fora do país, mas também para garantir a sobrevivência dele e da esposa. Então aqui é uma carta, nós temos até a foto, essa carta, inclusive, ela foi retirada lá do site do Projeto Portinari, né? Eu tirei essa imagem para vocês poderem ter acesso ao documento, né? Mesmo que de forma virtual. Mas eu destaquei um trecho que está nessa carta, uma carta que ele teria escrito para uma amiga sua, uma amiga de longa data aqui no Brasil. Alguma eu já li também, quando eu estava pesquisando, que poderia ter sido namorada dele, mas eu li amiga, namorada, então fica aí em suspenso, não sabemos. Então, o que ele falou, né, o trecho que eu destaquei? Palaninho é da minha terra, de Brodowski. Vim conhecer aqui o Palaninho, depois de ter visto tantos museus, tantos castelos e tanta gente civilizada. Aí no Brasil, eu nunca pensei no Palaninho. Daqui, fiquei vendo melhor a minha terra. Fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente, com aquela roupa e com aquela cor. Então, esse distanciamento, essa ida de Portinari para a Europa fez com que ele olhasse e fortalecesse um elo afetivo com a sua terra, com o seu povo, com a sua gente. E isso é muito interessante porque vai influenciar as obras dele dali para frente. Em 1932, ele expõe pela primeira vez telas de temática brasileira. Olha só, ele voltou da Europa com esse novo olhar, né, lançando esse novo olhar para a sua terra e também influenciado já pelo modernismo europeu, que rompe com aquela arte clássica, tá? Então é importante a gente lembrar disso. E aí ele expõe telas de temática brasileira e aqui ele deu foco para cenas de infância, do circo e de cirandas. E essa é uma das telas que fez parte dessa exposição. Aqui eu selecionei algumas outras telas que vocês podem ver, que fazem parte, né, que ele fez ao longo desses anos. Tem essa de 32, Roda Infantil. Temos Meninos Soltando Pipa, de 1947. Temos Lembrança da Minha Infância, que é de 1957. E Meninos Brincando, que foi uma tela pintada em 1958. Quando a gente olha para essas obras, é interessante observar como ele mudava sua técnica, ele era muito versátil, ele pintava ora com tons mais terrosos, o próprio desenho, alguns com linhas mais grossas, outros não tem nem linha, parece que são só volumes, como aqui na Roda Infantil. Nós não percebemos muito as linhas, se nós observarmos bem aqui no corpo, né? Então é bastante interessante e curioso como o Portinari consegue, né, transitar assim de forma tão tranquila pelas mais variadas técnicas. Aí nós temos aqui 1934, a tela Mestiço,
E essa foi a primeira, né? Na verdade, essa tela foi adquirida pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. E foi a primeira vez que uma instituição pública adquiriu ou incluiu uma obra de Portinari em seu acervo. E aqui ele começa com a pintar Os Despejados, também em 34, que foi sua primeira obra com temática social. Mais uma vez aqui a gente nota a influência do modernismo, porque ele traz as temáticas nacionais, as denúncias sociais, rompe com a estética também das pinturas mais clássicas, dá uma liberdade maior para o artista trabalhar. 1935, ele participa da exposição do Instituto Carnegie em Pittsburgh com a tela Café. E aqui ele conquista sua segunda menção honrosa. Em 1939, acontecimentos muito importantes marcaram a vida de Portinari. O nascimento de seu filho João Cândido, a inauguração da obra da maior exposição de Portinari, com a inclusão de 269 obras dele, que é inaugurada no Museu Nacional de Belas Artes, cujo catálogo tem o prefácio escrito por Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Aqui nós chegamos num ponto muito importante das obras e da vida de Portinari, que é o painel Guerra e Paz, que foi feito para ser enviado à ONU. Ele fica na Organização das Nações Unidas, em Nova York. Então, em 1956, Portinari entrega o painel de dimensões colossais, né, 14 metros por 10, cada um dos painéis, né? Não, painéis, eu queria rimar. E eles foram realizados a óleo sobre madeira compensada naval e durou 9 meses esse trabalho, 9 meses. E ele teve a ajuda de Enrico Bianco e Rosalina Leão. Juscelino Kubitschek, antes dos painéis seguirem para a ONU em Nova York, ele expôs no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E foi a primeira vez e única que Portinari presenciou os painéis Guerra e Paz erguidos. Aqui nós temos os estudos para o painel Guerra. Então eu trouxe alguns estudos só para destacar alguns detalhes. Nós temos mãe com filho morto aqui, num primeiro momento, né? Temos a viúva, mulher e criança chorando, mãe e filha aqui abraçadas. Então são cenas duras assim, que nos remetem a um peso, a uma dramaticidade grande, à dor, né, ao pavor. E aí eu destaquei também a leveza desses estudos para o painel Paz. O menino plantando bananeira, os meninos balançando, menino com diabolô e a figura de mulher. Então nós percebemos um contraste muito grande, né, da guerra para a paz. Como que o Portinari conseguia trazer essas sensações? Quando a gente olha para aqueles estudos do painel da guerra, uma dureza, uma tristeza, algo bem triste mesmo. E depois nós temos a leveza aqui do nosso painel Paz. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo entre Portinari e Graciliano Ramos, Vidas Secas e Retirantes. Então,
Então aqui foi a partir desse retrato que Portinari fez de Graciliano Ramos que essa amizade nasceu. E essa amizade, ela é importante para nós compreendermos que assim, as produções relativas à migração ocasionada pela seca que ambos os artistas trabalharam. Graciliano Ramos em Vidas Secas e Cândido Portinari na série Retirantes. Aqui em casa, bebida não entra, dizia Cândido Portinari. Mas a única exceção era Graciliano Ramos. O único que podia beber, tomar bebida alcoólica na casa de Portinari era Graciliano Ramos. Portinari era totalmente avesso à bebida alcoólica e realmente na casa dele não entrava. Por que eu trouxe isso aqui? Porque isso demonstra como a amizade deles era profunda, eles eram muito próximos. Em 1998, o Jornal do Brasil publicou uma reportagem intitulada Portinari sob fogo cruzado. E dentro dessa reportagem, eles fizeram um destaque, né, para uma fala de Graciliano Ramos, de 1943, sobre Portinari. O título dessa fala, que está destacado aqui para vocês, é Um artista que não faz concessões. Então, nessa fala, Graciliano Ramos, ele nos conta que Portinari era um homem estranho, né? Ele tinha uma enorme exigência com a sua criação, indiferente do gosto dos outros, ou seja, ele era fiel a ele mesmo. Então, ele era capaz de gastar anos enriquecendo uma tela e depois ele podia descartar esse pormenor que ele usou hoje, amanhã. Então, o que Graciliano trouxe com essa fala, na verdade, que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas é que enquanto assim na época deles tinha tanto artista que ele até chamou de charlatão, que escrevia poesias em 5 minutos, né? Nós tínhamos um artista indisposto a atender o gosto dos outros, né? E mesmo assim, ele alcançou em vida uma consagração, uma enorme consagração, sendo fiel a ele mesmo. Graciliano e Portinari, eles tinham a mesma ideologia política e um comprometimento com a causa social. Eu destaquei aqui um trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, antes de entrarmos nas obras retirantes do Portinari. Então, esse trecho nos traz o seguinte: haviam caminhado léguas, quase sem sentir. De repente, veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos, por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Essa é a capa da primeira edição de Vidas Secas, de 1938. Vocês já leram Vidas Secas falando nisso? Quem já leu, coloca aqui nos comentários para mim. Destaquem o trecho que vocês mais gostam. E quem não leu, fica a minha dica e o convite. Leia! Em 1963, o diretor de cinema Nelson Pereira dos Santos fez o filme Vidas Secas, inspirado na obra de Graciliano Ramos. Ele está inteirinho no YouTube. É só digitar Vidas Secas, filme, e vocês vão encontrar. Eu sugiro que vocês assistam. É um filme bem impactante. Agora nós entramos aqui nas telas de Portinari, dos Retirantes, na série Retirantes, que nós temos Retirantes, Criança Morta e Enterro na Rede. Então, vou pedir para que vocês observem um pouquinho essa tela. Não preciso falar muito, eu quero agora que nós realmente possamos
exercitar a contemplação dessa obra, perceber o que ela desperta dentro de cada um, de cada uma. Observem os detalhes. E eu vou passar para a próxima. A próxima, na verdade, é apenas um esboço para a tela que veremos a seguir, que é a criança morta. Também vou pedir que vocês observem essa tela, o que ela suscita, o que ela traz, o que ela denuncia. Que sentimentos ela desperta. Observem o chão, o céu, as figuras humanas. Passando para a próxima. Chegamos na tela Enterro na Rede, com tons diferentes. Essa tela, se vocês perceberem, compararem com as duas anteriores, peço que vocês continuem observando, ela tem um outro tom, outros tons, outras cores. Nós temos aqui a presença de um punho cerrado dessa figura que está à esquerda, do homem que está carregando a rede à esquerda, o punho dele está cerrado, o braço ao longo do corpo. A mulher ajoelhada com os braços para cima, olhando para o céu, provavelmente pedindo forças. Aqui, esse punho cerrado é como um símbolo de resistência, é como aquele basta, que isso precisa mudar, que esse povo não pode se entregar, né? Então, Portinari ele vai mudando as mensagens. Aqui a gente já tem um outro, é como se uma pequena esperança de que, nem que seja aquela força, né, para lutar por algo melhor, começa a se apresentar. Vamos agora continuar da sequência da nossa aula e guardem para vocês o que essas telas, como essas telas conversaram com vocês. Coloquem aqui nos comentários também, tá bom? Eu não falei no início, mas quem quiser pode mandar um e-mail para mim que eu envio o material. Eu também posso, eu vou disponibilizar links, enfim. Se vocês quiserem, é só mandar um e-mail para mim, mas não deixem de curtir esse vídeo, de comentar, porque vai fazer parte do meu relatório de estágio, tá bom? Então eu agradeço bastante a ajuda. Então vamos dar sequência aqui. Então agora, na verdade, nós já estamos nos encaminhando para uma conclusão. Nós já vimos a influência do modernismo e a importância social de suas obras. Em toda essa trajetória, desde que ele iniciou sua carreira até o final, nós percebemos essa influência. Até eu comentei um pouquinho mais para trás, né? Então, só para deixar isso mais marcado, lembrando que a influência onde nós enxergamos a influência do modernismo, né? Nós enxergamos na escolha por temas nacionais, pelo forte viés político e social de suas obras, pela inquietação e questionamento que essas obras trazem, até nas próprias técnicas utilizadas pelo artista, inclusive nós notamos a influência do cubismo de Picasso em suas obras, não é? E lembrando que ele sofre uma maior influência do modernismo europeu, porque ele teve contato pela primeira vez com o modernismo ainda na Europa, antes de voltar para o Brasil.
E a importância social de suas obras, essa importância fica muito evidente, principalmente nas telas retirantes. Nas telas em que ele traz essas denúncias sociais, em que ele consegue nos provocar essa inquietação, mostrar a partir da sua arte que algo precisa mudar, que as coisas precisam mudar, né? Então ele mexe conosco. E eu destaquei um trecho de um artigo que fala da importância social de suas obras, né? E nesse trecho, esse trecho está dizendo o quê? Que para Graciliano e Portinari, a arte é, antes de tudo, um ato de consciência crítica. Então, para eles, a arte é um instrumento para que transformações ocorram na sociedade. Não apenas aquela beleza e harmonia e equilíbrio que chega e nos dão a sensação de que está tudo bem. Então, cabe à arte, o papel da arte deixa de ser somente a manifestação do belo, da harmonia e do equilíbrio e passa a ser algo também, uma ferramenta para denunciar, para nos inquietar. Então ela começa a nos trazer temas que são preocupantes e inquietantes. Agora nós já estamos chegando ao final da nossa aula e eu vou deixar uma lição de casa para vocês, que é visitar essas exposições virtuais das suas obras, das obras de Portinari. Então eu vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo. Então nós temos, eu vou deixar o link do Projeto Portinari e vou deixar o link do Google Arte e Cultura também, que já vai direcionar vocês para a página do Portinari, para toda a sua exposição. É muito legal, tem muita coisa e eu gostaria muito que vocês visitassem, explorassem, descobrissem por si outras obras, outras falas do próprio Portinari, ou reportagens, vocês vão encontrar de tudo nesses dois links. E se vocês fizerem isso, venham me contar aqui nos comentários também que obra que vocês gostaram mais, como a obra conversou com vocês. Eu vou gostar de saber. Continuando e para finalizar, nessas minhas pesquisas para elaborar essa aula, eu me deparei com a face poeta do Portinari. Eu não imaginava que ele escrevia, que ele chegou a escrever poemas. Então, eu escolhi encerrar a aula recitando um poema do Portinari, que faz parte de uma série de poemas que se intitulam O Menino e o Povoado. Cada poema não tem título. O Menino e o Povoado, ele tem vários poemas ali, uma coletânea que tem vários poemas que remetem à infância dele em Brodowski. E eu escolhi este para recitar para vocês. Saí das águas do mar e nasci do cafezal de terra roxa. Passei a infância no meu povoado arenoso. Andei de bicicleta e em cavalo em pelo. Tive medos e sonhei. Viajei no espaço, fui à Lua primeiro do que o Sputnik. Caminhei além, muito além, para lá do paraíso. Desci de paraquedas, atravessei o arco-íris. Cheguei, nos olhos d'água, antes do sol nascer. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado, que a vida e a obra do Portinari inspire a cada uma de vocês perseguirem também os seus sonhos. Se ainda estão no meio do caminho, persistam. Se ainda não começaram, comecem. Que a arte seja sempre inspiração, que ela possa, sim, nos trazer o belo, mas também dar voz para quem está calado, para quem é invisível,
que ela consiga transformações, trazer essas transformações sociais das quais precisamos tanto. Eu agradeço mais uma vez, repetindo que eu vou deixar meu e-mail, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem para que eu possa fazer o meu relatório de estágio. E eu baixei o livro dos poemas de Portinari na internet, é gratuito, vocês podem colocar lá, que vocês vão encontrar. Foi publicado pela Funarte. E se vocês quiserem, como eu já baixei, eu também posso enviar por e-mail. Vocês escolhem. Eu estou aqui à disposição. Um grande abraço e até breve.